Saudações, queridos irmãos em Cristo, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Este é o seu canal IAG Moçambique. Estamos aqui para mais uma vez fazermos juntos o estudo da lição da Escola Sabatina. Neste trimestre em que estamos estudando o Evangelho de Marcos. Estamos aqui com o irmão Rogério, que faz parte da plataforma de estudo da Escola Sabatina, juntamente com o diretor da Escola Sabatina, que é o irmão Luís. Por motivos a nossa vontade, ele não fará parte desta lição, mas pela graça de Deus nós teremos essa oportunidade para juntos estudarmos esta lição número 8 com o tema Ensinando Discípulos. Eu quero convidar neste momento o irmão Rogério para que possa saudar os irmãos que estão nos acompanhando neste momento. Muito obrigado, irmão Oscar. Sejam mais uma vez, irmãos, bem-vindos a esta lição número 8. Fica atento aí para juntos debruçarmos dela. E eu quero convidar assim que ainda não é inscrito no canal, para que possa se inscrever e ativar o sininho de notificações. E se já gostou do vídeo, coloque um like e compartilhe esta lição com os demais irmãos. Antes mesmo de entrarmos para o estudo da lição, vamos pedir a presença do Santo Espírito, que é o nosso professor, que nos conduza a toda a verdade. Irmão Rogério, pode nos dirigir uma oração? Vamos orar? Santo e maravilhoso Deus, que habita nas alturas dos céus, mais uma vez invocamos teu santo nome, para que possa fazer presente neste lugar, para que, ao estudar nesta lição, possamos ser levados por sua palavra, Senhor, e que a sua graça, a sua misericórdia possa estar diante de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, na lição passada nós vimos uma lição com o mesmo tema, Ensinando Discípulos, parte 1, e hoje damos continuidade, Ensinando Discípulos, parte 2. O verso para memorizar encontramos no livro de Marcos, capítulo 10, verso 45. Também podes pegar aí o seu bloco de notas, a Bíblia, também para que possamos juntos estudar e ler este verso para memorizar. Marcos, capítulo 10, versos 45. Assim nos diz a palavra do Senhor. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Que verso tão maravilhoso é este? Mostra claramente que Jesus Cristo, ele veio para cumprir a sua missão, e a sua missão não era ser servido, mas para servir. E hoje nós vivemos numa sociedade que está à espera. Então nós somos chamados para o serviço. Irmão Rogério, que lições podemos tirar deste verso áureo para o nosso dia a dia, como adventistas do sétimo dia, mostrando que o próprio Jesus Cristo, que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, na sua missão, neste plano de redenção, ele veio para servir e não para ser servido. E nós, como seus discípulos, que posição devemos tomar? Que lições podemos encontrar neste verso áureo antes mesmo de estudarmos as lições subsequentes? Muito bem. Aqui mesmo no próprio verso áureo encontramos várias lições que o próprio Jesus Cristo deixa para nós. Primeiro, ele é o nosso exemplo. Exatamente. Nós sabemos de antemão que o próprio Jesus Cristo, ele viveu para servir. Ele servia nas praias, ele servia nas cidades, ele servia em todos os lugares onde ele se encontrava. Ademais, nós encontramos numa situação em que ele teve que pegar as criancinhas, não é? E ao pegar as criancinhas, o que ele fez depois? Teve que abençoar essas criancinhas. Olha só, então encontramos o próprio Jesus Cristo a servir. Nós também somos chamados de atenção para que sejamos como o próprio Jesus Cristo, que assim como ele serviu, nós também temos que seguir o mesmo exemplo, servirmos uns para com os outros. Não aqui termos um espírito de orgulho, não é, de sermos superiores uns aos outros, mas sim temos que viver uma vida de servidão. Existe um exemplo muito bom na Bíblia, aí nós vemos o próprio apóstolo Paulo dizendo: sede meus imitadores, como eu também sou imitador de Cristo. E nós vemos Paulo nas suas cartas trabalhando mais, não querendo honra para si mesmo, mas fazendo a igreja crescer. Ou se nós de facto somos discípulos de Cristo, temos em Jesus Cristo um modelo. Se olharmos para Jesus Cristo como nosso modelo, então nós vamos de facto servir e não esperar sermos servidos. Porque o grande problema hoje, porque o Evangelho não avança, é porque muitos de nós desejam ser servidos, tornar-se o centro. E ele mesmo disse: eu sou o caminho, quem vai ao Pai senão por mim. Então se nós queremos ir ao Pai, para então encontrarmos a salvação, não há outro meio senão seguirmos as pisadas de Cristo Jesus. Então ele veio para servir, não para ser servido. Isto é muito importante, queridos irmãos, que estão nos a acompanhar,
Nós, como adventistas de sétimo dia, precisamos ter uma vida de serviço a favor dos outros, considerar os outros maiores em relação a nós mesmos. É assim como Cristo triunfou, levando as boas novas da salvação. Na lição de domingo nós teremos o plano de Deus para o casamento, segunda-feira Jesus Cristo e as crianças, terça-feira o melhor investimento e quarta-feira vocês podem beber o meu cálice. Esta é uma lição muito importante. Quinta-feira, o que você quer que eu lhe faça e por fim o estudo adicional. Nesta lição de domingo, irmão Rogério, nós vemos que Deus estabeleceu o casamento logo no princípio, no Gênesis. E Deus tinha um plano claro e um plano magnífico ao abençoar os nossos primeiros pais naquela semana da criação. Que lições podemos aprender hoje? Sabendo que o casamento é uma instituição que Deus estabeleceu logo na semana de criação, juntamente com o sábado. Quais são as lições que nós podemos aprender, mostrando que de facto Deus tem um plano para o casamento? Que lições nós podemos tirar aqui? Conforme o irmão Oscar estava a dizer aqui, a instituição de casamento foi criada no Jardim do Éden. Em que dia? Isso foi no sexto dia, em que Deus cria o homem e também cria a mulher. E depois ele abençoa essas duas pessoas, essas duas criações, homem e mulher. Agora, o que acontece hoje em dia? Hoje há inversões do que? De marcha. Nós encontramos homem a casar com homem, encontramos mulher também a casar com a mulher. Mas não foi isso que Deus instituiu lá no princípio deste caso. E não só. Só para dar um exemplo daquilo que aconteceu nos tempos de Noé. Quando nós vamos para o livro de Gênesis capítulo 7, versículos 15, diz o seguinte: casais de todas as criaturas que tinham fôlego de vida vieram a Noé e entraram na arca. Casais, estamos falando do quê? De homem e mulher. Exato. Até os próprios animais, macho e fêmea. Então, por que nós temos que inverter essa marcha? Não é termos homem e mulher, porque os próprios animais já nos dão um exemplo que aqui não existe homem, mas sim ou macho e fêmea, mas sim homem e mulher. Agora, queridos irmãos, nós hoje em dia também encontramos casamentos destruídos. Por causa de quê? Por causa de grau de superioridade. Falamos aqui de ser servir, ou de sermos servos neste caso. Sim. Então, encontramos aqui a mulher a se colocar num nível de autoridade, não é diferentemente do que do homem. Hoje em dia encontramos homens a servir o que as próprias mulheres. Por exemplo, que encontramos casamentos que destruídos por causa disso. Então, atenção, imaginemos se todos fôssemos servos. É claro que isso aqui não ia acontecer. Agora, existe outra coisa que os discípulos ou os fariseus indagaram a próprio Jesus Cristo a respeito do divórcio. Exatamente, a respeito do divórcio, que a própria lição aborda sobre este assunto. Exatamente. Não é? E este caso tem acontecido nos dias de hoje, não é? Temos de abrir aqui, queridos irmãos, Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículos 2, diz o seguinte: alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova, perguntando: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher? Não é? O que o próprio Jesus Cristo respondeu? Ele mostrou aonde? Lá, no princípio. Ele a dizer, em outras palavras, que eu sempre vou para onde? Para o Velho Testamento, porque ele estava vivendo o que é? O Novo Testamento. A dizer, o que Moisés ordenou a vocês? Perguntou. Ele disse a Moisés, permitiu que um homem lhe desse uma certidão de divórcio e a mandasse o quê? Embora. Por quê? Porque naquele tempo, divórcio era como uma coisa banal. Que se alguém, por exemplo, quisesse divorciar, despojar, ou repudiar, assim que é, sem nenhuma coisa palpável. Não havia um motivo, criavam uma situação qualquer, dava então a carta de divórcio. Então, por essa razão, o próprio Jesus Cristo ainda os leva para o Gênesis. E não é isso que eu instituí. Jesus Cristo, assim como ele permitiu, ou não permitiu, mas sim abençoou o casamento, ele não está a favor do quê? Do divórcio. A infidelidade não faz planos do próprio Deus. Por isso que aqui o próprio Deus dá uma alusão, que, senhores, vocês só podem se divorciar se houver uma infidelidade. Mas não porque isso Deus aprova.
é uma coisa que ele permite que aconteça. Estamos vendo? Agora, só para terminar aqui, provavelmente acho que o irmão Oscar pode ter algumas questões também a lançar sobre este tema. Quando nós falamos de quê? Dos nossos patriarcas, nós damos aqui um exemplo de quê? De Salomão, damos exemplo de quê? De Davi, não é? Damos outros exemplos que tiveram quê? Muitas mulheres. E você pode perguntar, uau, por que Deus aprovou isso? Por essa razão que esses patriarcas tiveram que sofrer as consequências das suas escolhas. Exatamente. O que aconteceu com o próprio Davi quando ele dormiu com a Betseba, não é? Teve que sofrer a consequência da morte do seu filho, não é? Por essa razão que depois, a posterior, a Betseba teve um filho chamado Salomão, mas teve que sofrer as consequências, tal como aconteceu com o próprio Salomão. Hoje em dia, nós podemos sofrer as consequências sem saber que são consequências de más escolhas que nós tivemos no passado. Isso é verdade, mostrando claramente que a lei de Deus ela é eterna, a lei de Deus ela permanece para sempre, porque a própria lei de Deus revela o próprio caráter de Deus. E Deus ele não muda, ele é eterno. Então, quando Deus traz a lei para nós, os homens, é para o nosso próprio benefício. Nós vemos, por exemplo, o primeiro polígamo, Lameque. Ele sofreu consequências severas por desobedecer aquela ordem que Deus instituiu logo no princípio, no Gênesis. Então, nós vemos que Deus fez o homem segundo a sua imagem e semelhança. E Deus casou os nossos pais, Adão e Eva. Então, eles dizem, sede fecundos, multiplicais. Então, a base do casamento, de acordo com as Escrituras, é um casamento monogâmico. É entre uma mulher e um homem. Hoje, nós sabemos que isto está dentro de um grande conflito. A instituição que Deus estabeleceu lá no Gênesis, que é o casamento e o sábado, nesses tempos finais, Satanás tem atacado severamente essas duas instituições. Nós vemos que há uma íntima ligação entre o casamento e o sábado. E se Satanás atacar essas duas instituições, ele de facto triunfa. É o que ele está fazendo nesses últimos dias. Mas nós, como adventistas do sétimo dia, nós também estamos dizendo assim, querido irmão, temos que buscar a palavra de Deus, colocá-la em prática. Porque só assim que nós podemos receber a bênção de Deus. Existe algo muito importante que nós gostaríamos de salientar aqui. A questão do casamento, o plano de Deus para o casamento, faz parte da 23ª doutrina dos adventistas, em que nós encontramos o casamento e a família. É Deus que instituiu o casamento, é Deus que instituiu a família, e é a intenção de Deus continuar abençoando o casamento. Um casamento ordeiro, que é um casamento que se baseia na união de um homem e de uma mulher. Mas hoje nós vemos o contrário, porque Satanás está desviando as pessoas do assim diz o Senhor. Varão casa com varão, varoa casa com varoa, e é uma total depravação. E a moral na sociedade está decaindo mesmo por causa disso. Agora, há uma situação que eu gostaria de trazer aqui em forma de uma provocação. Queridos irmãos, Deus fez o homem e deu o nome dele, varão, Adão. O nome Eva veio depois do pecado. Ela era Adoa, varão, varoa. Quer dizer que este casamento, na realidade, de acordo com a Bíblia, a mulher deve tomar o apelido do homem. Mas hoje em dia, nós vemos esta confusão surgindo, como estava dizendo o irmão Rogério, porque a mulher quer assumir o papel do homem. Ok? O homem é a cabeça. Mas uma vez que a mulher quer ser a cabeça, nós vemos hoje muitos divórcios. Mas não foi assim no princípio. Não foi. Porque quando os fariseus apareceram a indagar e questionarem Jesus, na verdade estavam a tentar Jesus. E Jesus Cristo lhes disse, não ledes o que foi dito no princípio. Deixará o homem, pai e mãe, unir-se-á sua mulher, e ambos serão uma só carne. Este é o princípio, é a base. O homem e a mulher tornarem-se uma só carne. Mas por que Moisés permitiu que eles tivessem divórcio? Cristo continua dizendo, por causa da dureza dos vossos corações. Então hoje, há muitos que continuam com corações duros. Estabelecem casamentos sem o princípio bíblico. Isto é muito importante nós vermos. Mas eles recorriam a um texto bíblico. Vamos juntos para o livro de Deuteronômio. Irmão Rogério pode ler para nós o livro de Deuteronômio, capítulo 24, dos versos 1 a 4. O que significa que hoje as pessoas pegam até textos bíblicos para negar um determinado assunto que a própria Bíblia deixa claro. Nós vemos a respeito do casamento, vemos isso a respeito do sábado. As pessoas pegam um texto fora do contexto para dar razão às suas práticas ilícitas.
Então aqui, não sei, já tem o Deuteronômio. Já encontrei aqui. Irmão Rogério vai ler Deuteronômio capítulo 24, dos versos 1 até 4. O que nos diz a palavra do Senhor? Diz o seguinte, versículos 1. Se um homem casar-se com uma mulher e depois não a quiser, mas por encontrar nela algo que ele reprova, dará certidão de divórcio à mulher e mandará embora. Se depois de sair da casa, ela se tornar mulher de outro homem e este não gostar mais dela, lhe dará certidão de divórcio e a mandará embora. Ou se o segundo marido morrer, o primeiro que se divorciou dela não poderá casar-se com ela de novo, visto que ela foi contaminada. Seria detestável para o Senhor. Não tragam pecado sobre a terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês por herança. Exatamente. Então, esses homens buscavam esse Deuteronômio às vezes para validar os seus maus intentos de repudiar uma determinada mulher. Mas aqui é Marcos 10, que estamos estudando aqui em Marcos 10. O verso 5 é muito importante. Mas Jesus disse, por causa da dureza dos vossos corações, Ele vos deixou escrito este mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á à sua mulher. E com sua mulher serão uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separa o homem. Versículo 10. Versículo 10. Em casa voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre este assunto. E ele disse, quem repudiar sua mulher e casar-se com outra, comete adultério com aquela. E se ela repudiar o seu marido e casar com outro, comete adultério. Mostrando claramente que nós não podemos criar ciladas, porque vamos viver ainda mais em pecado se partirmos para o divórcio. Exatamente. Então, o que Deus quer? Deus quer um casamento sólido em seus próprios princípios. Porque o fato de o homem dar a carta de divórcio, se ele for casar com outra, comete adultério. Exatamente. Mas esta que foi também dada a carta de divórcio, se casar com outro, comete adultério. Então, o que é melhor? É lutar pelo casamento. Deixar que Cristo reine nos nossos corações. Porque foi permitido a carta de divórcio por causa da dureza dos nossos corações. E a Bíblia diz claramente, enganoso é o coração. Exatamente. Então, nós precisamos de Jesus Cristo na nossa vida, precisamos de Cristo Jesus nos nossos lares, para que então haja uma harmonia, para então que haja ali um amor, mas um amor primeiro vertical. Nós com o nosso Criador. Depois um amor aqui horizontal. Nós com a nossa parceira ou com o nosso cônjuge. É assim como Deus previa que existissem casamentos duradouros, que ele fosse o centro disto. Não sei se há alguma coisa ainda por acrescentar aqui, irmão Rogério, nesta lição aqui, sobre o casamento. Só muito mais para tentar contextualizar aqui. Queridos irmãos, Davi se arrependeu. Depois de tudo era o que ele Exatamente. Salomão também se arrependeu. No livro de 1 de João, capítulos 1, versículo 9, diz o seguinte: se confessarmos o quê? Os nossos pecados, Ele é justo e fiel para nos perdoar os pecados. Amém. Olha só, queridos irmãos. Então, é claro, por causa da adversidade da vida, nós podemos ter entrado neste divórcio, não através do quê? Do adultério, não é? Mas existe aqui uma segunda chance. Qual é essa chance? É nós confessarmos o quê? Os nossos pecados. Você não pode mudar o passado, claro, não pode. Mas o que você deve fazer agora é mudar o quê? O presente. Pedir a Deus que perdoe os seus pecados, tal como perdoou o Davi e o Salomão. E ainda temos um exemplo mais terrível ainda. Nós, como povo de Deus, várias vezes nós cometemos adultério espiritual. Sim. E Deus nos abandonou. Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para vir nos redimir. Então, este amor tão grande demonstrado aqui pelo ministério de Jesus Cristo mostra que nós devemos perdoar uns aos outros. Então, nós precisamos ir a Deus para buscar nele o auxílio. O irmão Rogério aqui citava grandes exemplos aqui, Davi e também Salomão. Segunda-feira nós temos Jesus Cristo, as crianças. Que lições podemos tirar aqui, irmão Rogério? Primeiro, aqui olha só. Provavelmente os próprios discípulos estavam a pensar,
Acho que Jesus Cristo tem uma coisa mais importante a fazer do que agarrar o que as crianças. Como se as crianças pudessem atrapalhar. Exatamente. Jesus Cristo, por que você está fazendo isso? Não pegar essas crianças. É a impressão que ele percebeu da intenção dos discípulos. Ele diz as seguintes palavras: deixai as crianças virem a mim, porque delas é o que é o reino dos céus. Uma das primeiras lições é essa. E não só. Aqui mostra também o papel fundamental aos próprios pais de levar as crianças para quem? Para Jesus Cristo. Estão a perceber, não é? Agora, queridos irmãos, nós, como pais, somos uma influência muito importante para o desenvolvimento do caráter de nossas crianças. Eu não posso levar as crianças até Jesus se eu não mudo dentro da minha casa. Não é? As crianças primeiro devem aprender de quê? De nós como pais. E eles perceberam que, na verdade, o caráter do meu pai se assemelha ao caráter de quê? De Cristo. Isso. E é aí que nós vamos levar o quê? A essas crianças também para que tenham o mesmo caráter de Cristo. Não é isso que é o mais importante aqui. Por favor, levemos as crianças para quê? Para Cristo. O que é levar as crianças para Cristo? É o estudo diário da palavra de Deus com as nossas crianças. Orarmos com as nossas crianças. Você não pode orar sozinho ou sozinha no quarto sem o quê? Sem as suas crianças. Não é? A gente deve perceber que, na verdade, aqui em casa vive-se de oração. E existe uma coisa muito importante. As crianças aprendem mais com aquilo que é feito do que aquilo que é falado. Sim. Muitas vezes os pais obrigam que as crianças tenham uma forma de ser e estar e eles vivem o contrário a isso. Sim. Obviamente aí provocam a ira às crianças. Por exemplo, a Bíblia nos diz: não irriteis os vossos filhos, não provoqueis a ira os vossos filhos. Quando os pais dizem ou exigem uma coisa que eles mesmos não fazem. Mas quando os pais buscam momentos de qualidade com os seus filhos, de meditação, de oração, essas crianças vão crescer no temor do Senhor. Por isso escreveu até o sábio Salomão: ensinar a criança no caminho em que deve andar, mesmo que ela cresça e não vai desviar do mesmo caminho. Por quê? Porque o caráter foi formado. Diz a serva do Senhor Ellen White que o caráter da criança é moldado desde a concepção, desde o pré-natal até os 7 anos. Mostrando que normalmente os pais desempenham uma influência muito grande para um caráter cristão na vida dos seus filhos. E para isso nós temos que ter um bom investimento dos nossos recursos, do nosso tempo. Esta é a lição de terça-feira. O melhor investimento. Então nós temos que fazer um bom investimento em Cristo Jesus. Mas nós temos aqui um exemplo em que Cristo mostra claramente que se nós temos a nossa mente nas riquezas, dificilmente nós podemos entrar no reino dos céus para fazermos do dinheiro o nosso Deus. Mas nós temos que saber que Jesus Cristo deve ocupar o primeiro lugar na nossa vida. O melhor investimento. O que podemos dizer nesta lição de terça-feira? No livro de Mateus, capítulo 6, 19 a 21, aqui temos a melhor resposta, queridos irmãos. O que diz o nosso Deus? Mateus, capítulo 6, versículos 19. Diz: não acumule ou não ajunteis tesouros onde? Na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas ajunteis ou acumulem o que? Para vocês tesouros onde? Nos céus. Onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam, nem furtam. Olha só, queridos irmãos, aqui mostra um exemplo desse jovem rico. Exatamente. Que ele ajuntou tesouros onde? Aqui na terra. Presta atenção que ele foi ter com Jesus. Jesus, o que eu posso fazer para herdar o reino dos céus? Jesus começou a enumerar alguns mandamentos. E ele, satisfeito: Jesus, é só isso. Eu guardo isso da minha meninice. Mas Jesus Cristo sabia do pensamento daquele jovem rico. Então, o que você deve fazer agora? Venda tudo que você tem e siga-me. Olha só, o jovem rico era rico, na verdade. Porque apareceu o jovem rico era rico. Ele ficou triste com aquela palavra de Jesus e foi embora. Por essa razão, queridos irmãos, aqui a lição nos mostra que nós em nenhum momento podemos o quê? Ajuntar tesouros aonde? Aqui na terra. Temos que ajuntar tesouros aonde? Lá nos céus. O dinheiro é que destrói também o próprio casamento. O dinheiro destrói também o quê? Os nossos lares. Encontramos muitas pessoas à busca de dinheiro. E o próprio Jesus Cristo aqui fala de dinheiro como se fosse um Deus, uma divindade.
Mamon. Deus Mamon. Deus Mamon é o Deus de quê? De dinheiro. Queridos irmãos, não coloquemos o quê? O dinheiro como o nosso quê? O nosso Deus, mas sim coloquemos o Deus Criador dos céus e da terra como o primeiro na nossa vida. Eu acho que é uma coisa que nós precisamos deixar claro. O dinheiro em si não tem problemas, ok? E neste exemplo deste jovem rico, quando ele vai a Cristo, o que poderei fazer para herdar então o reino dos céus ou a vida eterna? A intenção do jovem era muito boa. Sim. É a intenção que nós devemos ter. Nós precisamos ter este anseio, esse desejo de herdar a vida eterna e entrar no reino dos céus. Então Cristo aqui apela a ele: guarda os mandamentos. Ele diz que esses mandamentos eu guardo. Mas quando nós vamos fazer uma análise minuciosa, nós percebemos que este jovem não guardava verdadeiramente os mandamentos como ele dizia. Porque quando nós vamos no livro de Êxodo, capítulo 20, a partir dos versos 3 a 17, nós encontramos 10 mandamentos. E logo o primeiro mandamento nos diz: não terás outros deuses diante de mim. Quando Cristo diz: vai, vende tudo que tu tens, dá aos pobres e vem e siga-me, ele saiu dali triste, mostrando que ele havia quebrado na sua vida inteira o primeiro mandamento, porque ele tinha o dinheiro como seu Deus. Então ele quebrara este mandamento: não terás outros deuses. Será que nós hoje estamos colocando alguma coisa além do verdadeiro Deus na nossa vida? Seja dinheiro, seja esposa, sejam propriedades. Nós temos que colocar em primeiro lugar Deus na nossa vida, em primeiro lugar. Aí estaremos então fazendo melhor investimento. Porque muitos de nós têm vários empreendimentos, mas não é um bom investimento. Ter empreendimentos não significa bom investimento. Mas também com isso queremos dizer que há muitos que têm condições, que têm bons empreendimentos, mas que fazem um melhor investimento e eles irão para o céu. Abraão era muito rico. Nós vemos Nicodemo também era muito rico. José da Arimateia era muito rico. Esses fizeram de tudo para alavancar o Evangelho, levar o Evangelho cada vez mais avante. O Evangelho chegou até nós. Então podemos dizer, em outras palavras, que o dinheiro traz uma bênção e também traz uma maldição. Obviamente. Quando Deus coloca recursos à nossa frente, quando Deus coloca recursos na nossa mão, tem por intenção abençoar os outros, como disse Abraão. Ser tu uma bênção. Então, através de Abraão, através das riquezas de Abraão, Abraão levou muitos a Deus. Então, precisamos de facto fazer bons investimentos. Podem vocês beber o meu sangue, ou podem beber o cálice que eu beberei? Como é que nós podemos entender esta lição? Na verdade, aqui depois mostra-se a posterior que os próprios discípulos beberam do mesmo sangue, mesmo cálice, cálice que o próprio Jesus Cristo bebeu. Não é? Muitos deles, por exemplo, que eles aceitaram morrer da forma como morreram, não é? Por causa deste cálice. Não é? Podemos dar exemplo também de muitos mártires que morreram na Idade Média. Está-se a falar de 50 milhões de pessoas martirizadas. Agora, quando nós falamos aqui, Jesus Cristo até estava a prever o quê? A sua vida, não é? A sua morte. Aqui aonde? Na terra, quando ele estava na terra. Não é pressão que ele disse essas palavras, o quê? Aos povos de Jesus Cristo: será que vocês podem beber do quê? Do meu cálice? Mas vamos para o livro de Tiago capítulo 4, versículos 3. Diz o seguinte: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Olha só, queridos, o que os discípulos estavam a pedir aqui? Não é? Encontramos discípulos a pedir: Senhor, por favor, nós queremos assentar consigo, um à direita e outro à esquerda. Outros discípulos ficaram tristes, não é, com esta situação. Afinal, eles aqui parece que estão nos apunhalar pelas costas. Eles vão ter com Jesus Cristo, dizem uma coisa, e nós, onde é que nós ficamos? Olha só, queridos, é que eles estavam preocupados com tesouros aonde? Aqui na terra. Estavam procurando de cargos aqui na terra. Eles não queriam o quê? Servir. Mas queriam fazer de quê? De senhores. Queriam fazer de príncipes. Por isso que Jesus Cristo aqui estava a dar uma lição para o quê? Para os próprios discípulos. Que a posição, na verdade, não garante a sua entrada no reino dos céus. E aqui existe algo muito importante que nós temos que saber pedir. Muitas das vezes nós pedimos coisas para o nosso deleite.
não é? Não coisas que são necessárias para nós. Isto é muito importante. Esta lição aqui, queridos irmãos, bem compreendida, fala de nós verdadeiros discípulos e seguidores de Jesus Cristo, sabendo que o mesmo cálice que Jesus Cristo tomou, se nós sermos verdadeiros discípulos, passaremos da mesma situação. Nós vemos Estevão, foi o primeiro mártir. No ano 31, Jesus Cristo foi morto e Estevão, pregando as boas novas da salvação, foi apedrejado até a morte. As mesmas palavras que Cristo proferiu na cruz, Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, foram as mesmas palavras também ditas pelo Estevão quando estava sendo apedrejado. Então, este é o cálice que Cristo mostrou. Mas a verdadeira e a esperança que nós temos é que Cristo prometeu: todos aqueles que morreram em seu nome, na manhã gloriosa, eles vão ressurgir para receber o galardão da vida eterna. Esta é uma grande esperança. Quando Cristo diz: vocês podem beber do meu cálice, ele estava a explicar aos discípulos que não estavam a entender que Cristo estava falando da sua morte, que estava mesmo prestes a acontecer. Cristo seria morto. Os discípulos não estavam a entender a ideia, esperavam o reino que Cristo ia estabelecer para todo sempre aqui na terra. Mas Cristo estava falando do reino que viria. Mas para isso, ele tinha que morrer para a remissão dos nossos pecados. Os discípulos não haviam entendido isto. Então nós, ao seguirmos Jesus Cristo, temos a plena certeza e a grande esperança de que Cristo triunfou. E todos aqueles que estão com Cristo, ainda que passem por este processo, ainda que bebam o mesmo cálice, que é morrer em nome de Jesus Cristo, há uma grande esperança. Então, logo, Cristo vier com poder e grande glória. Logo podemos dizer que a história vai se repetir. Tal como aconteceu na Idade Média, não é? O número dos mártires ainda não se completou. Exatamente. Já estamos na reta final, irmão Rogério. Na lição de quinta-feira temos aqui: o que você quer que eu faça por ti? O que você poderia responder? Na verdade, esta pergunta É para nós. É O que queres que eu te faça? Imagina essa pergunta hoje. Irmão Rogério, como é que nós responderíamos essa Eu pergunta? vou responder da seguinte forma: Jesus, eu só quero entrar no reino dos céus. Amém. Este é o nosso, de facto. Eu só quero entrar no reino dos céus. Amém. Não importa como vai ser a minha vida aqui na terra. Mas se eu alcanço a salvação, é o nosso grande objetivo aqui na terra. Amém. Olha só, queridos, aqui temos a história do Bartimeu. Se assemelha à história também daquela mulher do fluxo de sangue. Não é? Aquela mulher tem 12 anos, ela sofria com fluxo de sangue, com hemorragia neste caso. Ela tentou de todas as formas falar com quem? Com o próprio Jesus Cristo. É o que aconteceu também com Bartimeu. Ele tentou de várias formas falar com Jesus, mas por causa da multidão, não é? E por causa daquele desprezo, porque era cego, não é? E não conseguia chegar até os pés de Jesus. A história nos conta que o próprio Bartimeu teve que usar a sua voz, levantou a voz. Jesus, filho de quê? De Davi. Aqui, olha só, eu percebo que o próprio Bartimeu já conhecia as profecias. Já ouvia falar também de Jesus Cristo, como filho de quê? De Davi. Por que ele ia dizer essas palavras? Um cego, uma pessoa que não tinha nenhumas características peculiares que era recebido ou recebida na sociedade desta pessoa. Sim. Mas mesmo assim ele tinha uma grande riqueza, que era a palavra de Deus dentro do coração. Ele sabia que este Jesus, como filho de Davi, ele podia operar milagre em mim. Não é por essa razão que ele teve que falar em alta voz, e que até o próprio Jesus Cristo teve que lhe ouvir. Exatamente. E depois é aí onde ele faz essa questão: o que quer que eu te faça? Ele só disse: eu quero o quê? Quero ouvir. Quero voltar a ver. E Jesus Cristo curou Bartimeu. E Bartimeu, depois de curado, passou a ser um seguidor de Jesus Cristo, testemunhando as boas novas da salvação. Será que hoje nós somos cegos como Bartimeu, mas que permanecemos na nossa cegueira sem dizer: Jesus, filho de Davi, tenha piedade de mim? Então muitos de nós vagam neste mundo como cegos. O livro de Apocalipse capítulo 3, versos 18, Jesus Cristo nos dá aqui um conselho. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças. Em comparação com aquele que dizia ser rico, mas era um pobre perante Deus. Jesus Cristo nos faz este conselho hoje, que compremos dele o ouro refinado no fogo. Significa uma vida cristã de experiência nos sofrimentos, mas para o aperfeiçoamento e o crescimento na fé. Ainda continua dizendo: vestiduras brancas, para que te vistas, a fim de que não se veja a sua nudez ou a sua vergonha,
e colírio para ungir os teus olhos para que vejas. E nós precisamos, de facto, de sermos refinados no fogo e de termos vestimentas brancas para que possamos ver. Ou seja, nós precisamos crescer na fé, no estudo diário da palavra de Deus, mas nos vestirmos da justiça de Cristo, não da nossa própria justiça, e vermos, através do assim diz o Senhor, que Cristo muito em breve voltará. Irmão Rogério, últimas considerações para fecharmos a lição? Em jeito de últimas considerações, são muito mais para agradecer, mais uma vez, por esta lição que é bastante importante no crescimento espiritual das nossas vidas. Quando nós vamos para o livro de Tiago, capítulo 5, versículos 16 e 17, diz: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns aos outros para serem o quê? Curados. Olha só, queridos irmãos, aqui mostra que nós somos servos, quando nós oramos uns para os outros. E continua: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante quantos anos? 3 anos e meio. Amém. Então, a oração, queridos irmãos, tem poder. Assim como o próprio Jesus Cristo levantou Elias naquele tempo do rei Acabe, ele também quer levantar Elias nos dias de hoje em que nós vivemos. Amém. Muito obrigado, irmão Rogério, por esta lição. Queremos agradecer em nome da direção da Escola Sabatina IAG, e queremos também agradecer a você que nos acompanhou até este momento. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-te no canal, ative o sininho de notificações, coloque um like e deixe os seus comentários e compartilhe esta lição com os demais irmãos. Nos vemos na próxima lição. Continuação de um bom estudo a todos. Até a próxima.